Camila, por favor, se apresente. Essa é minha turminha do barulho. E elas estavam ansiosas para te ouvir. Pode falar, quem é você? Seu microfone está fechado. Será que eu fechei sem querer? Acho que sim. Agora tá me ouvindo? Começando de novo. Camila, quem é você? Boa noite, meninas. Então, eu sou a Camila, né? Sou nutricionista. Eu sou formada tem 2 anos. Eu me formei pela Unesp, em Botucatu. Depois da faculdade, eu já entrei direto numa residência. E eu fiz residência sobre a saúde do adulto e do idoso, sobre envelhecimento. Eu terminei essa residência esse ano, no começo do ano. E atualmente eu sou nutricionista clínica do Hospital Municipal de Barueri e faço também esses atendimentos de forma online, individualizados, né? E aí a Zuleika me convidou, fiquei super feliz de poder participar. Acho super importante a gente trazer um pouquinho de educação sobre alimentação, sobre saúde, né? Acho que é um ponto bem importante. Com certeza. Desde sempre, né? Não é só agora na terceira idade. Mas como a gente é rebelde depois que envelhece, esse monte de pãozinho e de doce. Então, Camila, você quer falar alguma coisa antes? Você prefere que eu faça as perguntas e aí a gente vai desenvolvendo? Como você quer conduzir isso? Eu separei alguns tópicozinhos só para falar com vocês rapidamente sobre alguns pontos que eu acho legais a gente conversar, sobre a alimentação na terceira idade, coisas que a gente tem que ficar de olho, coisas que a gente tem que se atentar, mas uma coisa bem rápida, nada muito demorado, e aí depois a gente pode ir para as perguntas, sim. Ok. Posso começar? Sim. Então, primeiro eu queria falar com vocês sobre a importância de a gente conversar sobre a alimentação na terceira idade, né? Como a Zuleika falou, a alimentação ela é importante em todas as fases da vida, mas no envelhecimento ela tem muita relação com a nossa qualidade de vida mesmo, né? Com a nossa funcionalidade, com a nossa independência, né? Essa nossa funcionalidade, essa nossa independência dizem muito sobre a nossa qualidade de vida. E a alimentação, não digo nem só nesse quesito de perder peso, de eu tô comendo muita besteirinha, porque o nosso corpo, ele é feito de músculos. E se a gente não se alimenta adequadamente, durante o envelhecimento, a gente vai perdendo esses músculos, né? E uma alimentação não balanceada faz com que essa perca de músculo se acentue. E aí, por exemplo, a gente vê pessoas que começam a perder um pouco da funcionalidade, começam a perder os movimentos, não conseguem mais andar grandes distâncias, começa a ter dificuldade para fazer algumas coisas que a gente costumava fazer com mais facilidade, como tomar um banho, como cozinhar, como ter que ir ao banco, por exemplo. Isso deixa a gente mais restrito, né? E faz com que a gente vá perdendo cada vez mais essa funcionalidade. Isso reflete diretamente da nossa qualidade de vida, né? Porque a gente quer ter nossa independência, né? Imagino que todas queiram ter a independência. E por isso eu acho que é legal a gente falar um pouco dessa alimentação. Além dessa questão da funcionalidade, a gente tem ainda as doenças, né? Que estão relacionadas com a alimentação. Então, diabetes, a pressão alta, a obesidade, elas não são causadas somente pela alimentação, mas elas podem ser controladas, né, com a ajuda da alimentação. E a alimentação, junto com outros fatores, podem fazer com que a pessoa desenvolva essas doenças, né, ao longo da vida. A gente está suscetível a desenvolver as doenças a qualquer momento da vida, não só quando somos jovens, nem só quando somos mais velhos, mais idosos. Então, é algo que a gente tem que se preocupar também, né? Não só com, eu engordei ou eu emagreci, né? Isso tudo reflete na nossa qualidade de vida de uma forma geral. Eu separei algumas coisinhas pensando até nas perguntas que a Zuleika já tinha me mandado.
E se a gente for pensar numa alimentação natural, uma alimentação à base de produtos frescos, esse é o ideal de uma alimentação saudável. Então, não tem muito segredo. Eu sou uma nutricionista que gosta de dizer que o pratinho de arroz com feijão, os legumes, uma saladinha, uma carne, são a combinação perfeita para a gente ter uma saúde plena. Então, às vezes a gente tenta inventar muito, caprichar muito e acaba deixando de lado o básico, né, que realmente funciona. Então, o que seria uma alimentação saudável, se a gente fosse falar assim? Seria uma alimentação à base de alimentos naturais, né, que a gente conseguisse consumir sempre saladas, legumes, frutas, né, e que a gente consumisse em menor quantidade os alimentos industrializados, né, os que vêm em pacotes. Que a gente compra em mercado, né? Que muitas vezes a gente não sabe nem o que tem ali dentro, na verdade. A gente compra achando que é uma coisa e, na verdade, é outra coisa completamente diferente e aquilo que a gente comprou nem tem ali. Então, acho que a gente ter isso em mente, de que uma alimentação saudável é uma alimentação com a base natural, já é um passo bem grande, assim, para a gente conseguir melhorar a nossa alimentação. Tem algumas coisinhas que eu acho que eu vou falar um pouquinho mais nas perguntas, mas algumas coisas legais que eu acho que vocês podem tentar observar aí na casa de vocês. Algumas coisas que podem interferir na nossa alimentação, né? Quando a gente vai envelhecendo. Então, quando a gente toma muitos remédios, isso pode interferir no nosso apetite. A gente pode ter um pouco de dificuldade de mastigar alguns alimentos e às vezes a gente nem percebe essa dificuldade, mas a gente vai excluindo esses alimentos. Então, por exemplo, como eu falei para vocês, né, que nosso corpo é feito de músculos. E para a gente ter esses músculos, para a gente manter eles ali, a gente precisa de proteínas. E as proteínas, elas estão principalmente nas carnes, né, nos ovos. E muitas vezes é muito comum, quando a gente vai envelhecendo, a gente ir diminuindo o consumo dessas carnes. Até por uma dificuldade na mastigação, ou até por uma mudança no paladar mesmo, né? Então, existem algumas coisas que a gente pode fazer para ajudar, como, por exemplo, tem o leite, que também é uma fonte de proteína, que é mais fácil da gente consumir. Tem os iogurtes, tem os queijos. E todos esses alimentos ainda têm o cálcio, né? Que é um nutriente super importante para os nossos ossos. Para a gente conseguir manter nossos ossos mais saudáveis e numa queda boba aí não acabar se quebrando inteira, não é verdade? Queria falar um pouquinho também sobre a situação, né, que a gente está vivendo agora, da pandemia. Então, a questão do isolamento social, de a gente ter que ficar mais em casa. Isso gera um aumento na ansiedade, né? Imagino que todo mundo deva estar sentindo um pouco de ansiedade, um pouco de angústia. É um momento novo, né? Que a gente nunca viveu. E além da ansiedade, a gente tem a ociosidade, né? A gente tem muito tempo livre, né? Porque a gente não está colocando em prática tudo que a gente costumava fazer. E a ansiedade, junto com o tempo livre, com a ociosidade, faz a gente comer mais, né? Não tem o que fazer, vai na geladeira, né? Exatamente. Isso é um hábito, né, que a gente tem. Ai, tô ansioso, não tem nada para fazer, vou dar uma olhadinha no que tem na geladeira. Né? Acho que todo mundo faz isso. Mas agora que a gente está muito tempo em casa, isso pode se tornar um problema, né? Porque sempre que a gente está ansioso, nervoso, ocioso, a gente vai lá na geladeira. Então, é uma coisa que a gente precisa prestar atenção também, né? E uma coisa que pode ajudar isso é a gente tentar criar um hobby, né? Vocês têm essas reuniões, né? Super legais, que é uma coisa que ocupa um tempo, que distrai a cabeça, mas uma coisa é tentar virar a chavinha, sabe? Eu tô ansiosa, ou eu tô sem fazer nada, eu vou na geladeira. E se eu for no quintal? Se eu for ler um livro, se eu for fazer yoga, eu vi que vocês fizeram, né? Um grupo de yoga muito legal. Então,
tentar criar um hobby que substitua essa vontade de ir atrás da comida, né? Porque não tem problema nenhum a gente ir atrás da comida quando a gente tá com fome. Mas às vezes a gente vai atrás da comida sem fome, né? E aí esse é o problema. Às vezes a gente nem percebe que tá indo atrás da comida. Essa passadinha na cozinha e abre a geladeira, às vezes pega uma coisinha, pega outra. Se a gente for parar para olhar tudo que a gente comeu no dia, às vezes a gente comeu um volume muito maior do que a gente está acostumado e nem percebeu. Porque é uma coisa que vira meio automático, né? Outra coisa que é legal que a gente pode fazer é ter disponível alimentos saudáveis. Então, nossa, eu não tô conseguindo parar com esse costume de ir lá, de beliscar alguma coisinha. Mas ao invés de eu beliscar um chocolate ou de eu beliscar uma bolacha, eu posso ter uma fruta picada na geladeira, eu posso ter uns legumes na geladeira, picadinhos crus, por exemplo, uma cenoura, um pepino, um tomate. Eu posso fazer um sanduíche natural, né? A organização ajuda bastante também nesse momento. A gente tentar realmente pensar antes de comer, né? Então, eu tô com vontade de comer. Então, deixa eu pensar o que eu tenho disponível aqui e o que eu posso fazer com isso. Acho que é uma coisa muito importante que a gente quase nunca faz. Porque a gente sempre vai comer com sede ao pote, né? A gente sempre vai já querendo pegar alguma coisa e já comer. E às vezes a gente nem presta atenção no que a gente tá comendo. Então, comer com atenção, tentar se programar, tentar se organizar, uma coisa bem legal da gente fazer também, e até aproveitar que a gente está com tempo, né? Às vezes estar com tempo é um problema, mas a gente pode olhar para o estar com tempo como uma coisa boa, né? Nesse ponto também, né? Tentar aproveitar esse tempo para aprender a se organizar, né? Para aprender coisas novas. Acho que é bem importante também, bem legal. Eram mais uns pontinhos assim que eu queria conversar com vocês de início. E aí acho que a gente pode ir aprofundando mais nas perguntas, né? Tá. Eu acho ótimo a gente começar com as questões, porque são muitas e logo o Zoom nos derruba. Mas antes da gente começar com as perguntas, vamos para a nossa famosa foto, todo mundo com cara de conteúdo, para eu poder sorrindo, entendeu? Vocês estão amando essa reunião? Espera aí. Pronto, solta o sorriso agora, antes que dê câimbra. Espera aí, meninas, de novo. Agora sim. É que essa vai para a posteridade. Dione, você está no escuro, Dione. Então, estou na frente da luz. Isso. Então, você precisa ter, agora que você está craque nas redes sociais, nos nossos encontros, você tem que comprar um ring light. Sabe que é isso? É de comer? É isso aqui, ó. Vou mostrar para você isso aqui, ó. Olha, veja como fica no escuro se eu não tiver. Aí eu fico linda, sem rugas, entendeu? Com uma luz amarela. Vamos lá. Tá joia. Deixa eu falar bobagem, Zuleika. Vamos lá. Então, Camila, a pergunta dessa pessoa é a seguinte. Ela diz que ela é muito ansiosa, mas ela tem uma alimentação adequada, isso, palavras dela, né? Nem sempre o que a gente acha que é adequado realmente é, né? Mas ela engordou bastante nessa quarentena. A alimentação dela é essa normal, que você citou, arroz, feijão, tem carboidrato, né? E ela quer saber o que é possível fazer para melhorar esse quadro. Porque ela acha que está se alimentando corretamente, só que ela está engordando muito. O que seria a quantidade
Pode ser tanto a quantidade quanto a qualidade, né? Às vezes a gente acha que está comendo direitinho, mas tem uma coisa ou outra ali que a gente está fazendo e que a gente não sabe que pode estar fazendo mal para a gente, né? Mas a quantidade, nesse caso, eu acredito que seja mais importante. Tanto por isso que eu falei de a gente estar mais ansioso e tudo mais, tem mais tempo livre. Pode estar acontecendo isso que eu comentei, de toda hora ir lá beliscar alguma coisinha, mesmo que as principais refeições sejam feitas de forma mais certinha, aí ao longo do dia ficar beliscando uma coisinha ou outra, pode acontecer, né? Mesmo sem a gente perceber mesmo. E em relação à quantidade, assim, não existe uma quantidade certa, né, para eu falar para vocês assim, sem conhecer e tudo mais. Mas a gente pode tentar comer com maior atenção, prestar mais atenção no ato de comer mesmo, para a gente aprender a ouvir nossos sinais de fome e de saciedade. O que é isso? Então, a gente começar a aprender quando que a gente começa a comer e quando que a gente para de comer, né? Não é porque sobrou comida ali ainda no prato que eu preciso comer até acabar, né? Às vezes eu estou saciada antes, eu posso guardar aquele restinho para mais tarde, eu posso preparar alguma outra coisa com esse restinho. Então, acho que tentar prestar atenção nesses pontos, nisso de a gente acabar comendo coisinhas ao longo do dia que a gente acha que não vai interferir e acaba interferindo. E na questão da quantidade mesmo, que às vezes está passando um pouquinho e não está percebendo, né? Tentar prestar mais atenção nesses pontos. E a mastigação? Com certeza interfere principalmente nisso de a gente prestar mais atenção na comida. O nosso cérebro, ele começa a entender que a gente está comendo quando a gente mastiga. Então, se a gente come muito rápido e a gente termina a nossa refeição ali em 5 minutos, a gente não deu nem tempo do nosso cérebro entender que a gente comeu. Então, a gente continua com a sensação de fome, a gente come mais, e aí é quando acontece que a gente fica até passando mal de tanto que comeu, depois a gente fica, nossa, comi demais, tô arrependida, tô passando mal. Isso acontece porque a gente não deu nem tempo do nosso cérebro entender que a gente estava comendo, porque a gente mastigou muito rápido, porque a gente comeu sem atenção. Nosso corpo, a gente fala que ele é uma máquina, né? Mas ele é uma máquina bem complexa. A gente precisa ajudar ele a funcionar. Então, a gente comer com atenção, a gente mastigar devagar, a gente comer devagar. Tudo isso ajuda a gente a entender que está comendo e ajuda a gente a perceber que já comeu o suficiente. Ok. A segunda questão a pessoa engordou bastante assim que entrou na menopausa. E mesmo fazendo exercícios e fazendo dieta, ela demora muito para ver os resultados. Ela engordou 6 quilos em 3 meses, né? 2 quilos por mês ela engordou. O que você tem a dizer sobre isso? Primeiro que a gente tem 2 fatores, assim, naturais, fisiológicos, que acontecem no nosso corpo. Primeiro, que é quando a gente vai envelhecendo, lembra que eu falei que a gente perde músculo? A gente perde músculo e ganha gordura. Isso acontece com todo mundo, não só com mulher, não só com... Conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai tendo essa troca de composição do corpo mesmo. A gente vai perdendo mais músculo e vai ganhando mais gordura. E isso se acentua mais ainda na menopausa, porque a diminuição dos hormônios faz com que a gente acumule mais gordura ainda. Então, a gente tem esses 2 fatos que acontecem naturalmente, né? Que é uma coisa que a gente não tem muito como controlar. E a gente tem também a alimentação, que às vezes pode não estar tão controladinha, né? Tão ajustada. Então, o fato de fazer exercício físico já é um ponto muito legal, né? Já ajuda bastante. Mas acho que talvez uma atençãozinha mais ali na alimentação, de como realmente está sendo essa alimentação, para ver se a gente consegue dar uma controlada nisso, né? Porque a gente acaba ganhando mais peso mesmo conforme a gente vai envelhecendo, como eu disse, é uma coisa natural, infelizmente, né? Mas a gente tem que tentar se atentar para isso não se tornar um problema, né? Então, acho que prestar atenção na alimentação, beber bastante água, tentar comer devagar, como a gente já falou, prestando atenção na alimentação.
E ter paciência, né? Porque se, por exemplo, engordou 6 quilos em 6 meses, a gente não vai perder os 3 meses. A gente não vai perder os 6 quilos em 15 dias, em um mês, né? A gente foi um processo para engordar e é um processo para emagrecer também. Então, a gente tem que ter isso em mente para a gente não acabar se frustrando, né? Não ficar esperando resultados muito rápidos, muito milagrosos e acabar ficando chateada e desistindo, né? E poderia ser também, eu acho que vale também uma investigação. Então, pode ser problemas de tireoide, né? Pode ser. Às vezes come pouco, mas continua engordando. Então, vale Sim, investigação também, né? Com endócrino. vale sim, com certeza. Ok. Bom, o Zoom já nos avisou, nós estamos com 7 minutos para a gente poder falar, porque logo a gente cai. E aí combinaram que todo mundo entra rapidamente para a gente dar continuidade. Olha, de 20 perguntas eu estou na terceira, então veja que a gente tem que agilizar. A pessoa quer saber se laranja, pera, Bahia e lima têm o mesmo valor nutricional. Porque Elas são bem parecidas, desculpa. não, porque assim, a pessoa só gosta de laranja-lima, não consome as outras. Tudo bem? Tudo ótimo. É? Elas têm composições nutricionais muito parecidas, muito mesmo. E se a gente for pensar no benefício de a gente consumir a laranja, que seria as fibras e a vitamina C, todas elas vão ter. Então, não é uma coisa que a gente precisa se preocupar de, eu só como a lima ou eu só como a pera. Não tem problema, tá? Desde que consuma, tá ótimo. Certo. A pessoa troca qualquer tipo de alimento por doce, né? E aí ela pergunta se tem alguma dica para minimizar essa vontade. Tem sim. A gente tem algumas coisas que a gente pode fazer. Primeiro que comer doce se torna um hábito, né? Quando a gente começa a consumir ele com grande frequência, a gente vai tendo cada vez mais vontade, né? Se eu como um chocolatinho todo dia e um dia eu não como, eu fico com vontade de comer ele porque eu criei um hábito de comer ele, né? Então, primeiro é perceber se é uma vontade mesmo ou se é um hábito. E a gente pode ir retirando ele aos poucos. Então, um exemplo, por exemplo, eu gosto de tomar café com açúcar todos os dias. E eu coloco 2 colheres de açúcar no meu café. Vou começar a colocar 1 colher de açúcar. Aí depois eu coloco meia colher de açúcar. Aí depois eu não coloco açúcar. Então, eu como todos os dias uma fileirinha de chocolate. Vou começar a comer metade disso. Depois eu vou diminuindo. Aí eu não como mais todos os dias. Pra gente ir tirando esse vício de comer o doce sempre. Claro que se alguém preferir, por exemplo, tirar de uma vez, também pode, mas pode ser meio traumático e fazer com que a gente acabe comendo mais ainda depois, né? Porque a gente se priva muito e depois acaba comendo em dobro. Então, às vezes pode não ser tão interessante. Comer alimentos azedos também ajuda bastante. Então, por exemplo, eu tenho muita vontade de comer doce ao longo do dia ou à noite. Fazer uma água com limão ou chupar uma laranja, algo mais cítrico, ou tomar uma limonada sem açúcar, tira o foco do doce. Então, costuma ajudar bastante nessa vontade do doce. É uma coisa bem interessante, bem legal. Olha, interessante. Vou tentar. Eu acho que dá tempo de mais uma pergunta. Quanto mais se distribui as refeições durante o dia, isso é mais saudável? A digestão melhora com isso? Ou a gente só deve fazer 3 refeições no dia? Como é que é isso? O número de refeições? Isso depende muito. Depende muito porque a alimentação não tem como ser algo muito quadradinho, né? Ela vai depender dos hábitos e da cultura de cada um.
Não adianta eu falar para alguém que cresceu na roça, por exemplo, que a vida inteira só almoçou e jantou, que ela tem que fazer 5 refeições no dia, que para ela vai ser uma tortura, né? Uma coisa que é muito fora da realidade dela. Então, vai depender muito da realidade de cada um. O que é interessante no fato de fazer mais refeições no dia? A quantidade. Porque se a gente chega numa refeição com muita fome, a gente acaba comendo mais do que a gente deveria. Então, por exemplo, eu sei que no almoço eu chego com muita fome. Se eu comer uma fruta ali entre o café da manhã e o almoço, eu vou chegar no almoço com menos fome e vou comer menor quantidade. Então, isso ajuda a gente a ter um maior controle de quantidades, mas não é uma regra. Pode funcionar para algumas pessoas e para outras não. Em relação à digestão, tem mais relação com o que você come do que com a quantidade de refeições que você faz. Porque tem uns alimentos que demoram mais para ser digeridos. Então, por exemplo, alimentos com mais gordura, proteínas, eles vão demorar um pouco mais a digestão e dar aquela sensação de saciedade por mais tempo. Então, se eu fizer uma refeição com um pouquinho mais de gordura, com um pouquinho mais de proteína, eu vou demorar mais para sentir fome. Se eu comer só um pãozinho, por exemplo, que é um carboidrato, um pãozinho com margarina, daqui a 1 hora eu tô com fome, porque eu comi só carboidrato, não teve fibra, não teve proteína e não teve gordura. Então, tem mais a ver com o que a gente come do que com a quantidade de vezes que a gente come, essa questão da digestão. Ok. Temos 2 minutos. Intolerância à lactose, em que momento, não sei se seria a pergunta correta, em que momento ela pode se manifestar? A pessoa me pergunta se ela só se manifesta depois dos 65, porque ela relata que ela não tinha essa intolerância quando jovem e tem atualmente. Então, isso existe um momento dela se manifestar? Não existe um momento, ela pode se manifestar ao longo da vida. Isso pode acontecer não só com a lactose, com alguns outros alimentos também, que a lactose é a intolerância, mas pode ter com alergias também. Tem alimentos que às vezes a gente não tem alergia e ao longo da vida a gente desenvolve essa alergia. O nosso corpo passa a não aceitar mais, né, aquele nutriente. E pode aparecer ao longo da vida, não é só quando a gente envelhece. Muita gente jovem desenvolve a intolerância à lactose também. E aí o jeito é retirar mesmo, né? Para não ficar sentindo todos os sintomas desconfortáveis que causa. Não tem jeito, né? Não. Estamos quase caindo. Nós voltamos depois dos comerciais. Estou derrubando todo mundo. E a gente já volta, ok? Ok. A Sônia está aí para colocar você novamente? Está, né? Então tá bom. Já voltamos.